moçada! Sejam todos muito bem-vindos a uma aula muito interessante hoje. Hoje nós vamos falar Programa Escola Mais Segura em ERRD, Arboviroses, SISS, GEL, Sistema de Informação em Saúde Silvestre. Vai ser uma formação muito interessante para todos, hein? Bom, meu nome é Rosa Lamana, sou formadora EFAP, sou alta, pele clara, cabelos grisalhos, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa de gola alta marrom, uma jaqueta jeans, calça jeans e bota preta. Mas não sou eu que vou falar sozinha com vocês, não. Eu tenho duas convidadas muito especiais. Eu estou aqui com a Hélia. Oi, Hélia, tudo bom? Olá, tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui para poder falar com vocês e com todos vocês que estão aí nos assistindo. O prazer é nosso, Hélia. E à distância, remotamente, nós estamos com a Márcia. E aí, Márcia, tudo bem aí? Tudo bem, novos tempos, a distância é o que podemos fazer, mas estaremos aí todos juntos nessa nova abordagem da saúde, que eu acho que vai ser muito interessante, e é um novo mundo, o mundo do futuro. Muito obrigada, Márcia, por ter aceitado o nosso convite. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso cronograma. Nós tivemos algumas trilhas, né? A trilha de março, que já foi apresentada sobre desastres hidrometeorológicos. Essa segunda trilha de hoje, das arboviroses. Em agosto, nós teremos riscos tecnológicos e segurança no trânsito. E em outubro, a trilha 4, emergência climática, o que fazer? Nós ainda não temos as datas, né, dessas outras duas trilhas, a 3 e a 4, mas em breve vocês receberão essas datas. E vamos ver o percurso da trilha de hoje? Bom, olha lá, ó. A trilha de hoje vai falar sobre o histórico da ocorrência de febre amarela, a importância para a coexistência humano-fauna, ações para minimizar o risco de casos de febre amarela, a importância da participação de todos e SISS, GEL, como instrumento participativo. Mas para começarmos a nossa conversa, vamos lá numa interação no chat? Vamos lá, ó. A pergunta é: o que vem à sua mente, quando você ouve algo sobre febre amarela? Você se recorda da última vez que ocorreu aumento do número de casos de febre amarela em pessoas no estado de São Paulo? Então, ó, fico aguardando aí vocês aqui no chat, tá bom? Uns 2 minutinhos aí para vocês responderem pra gente.
É isso aí, pessoal. Então, olha lá, a nossa pergunta no chat foi: o que vem à sua mente quando ouve falar sobre febre amarela? E se você se recorda a última vez que houve o aumento do número de casos de febre amarela em pessoas no estado de São Paulo? Então, o que vem à mente é que são doenças, né, gente? São doenças, a gente fica um pouco preocupado com a situação. Será que tem vacina para isso? Como a gente pode se prevenir, né? Se cuidar em relação a isso. E a última vez, eu não me recordo muito bem a data não, Hélia, mas eu sei que teve um problema, né, que alguns moradores até acabavam, infelizmente, né, matando os macacos, achando que o causador era o macaco. Eu moro perto da Cantareira, né, então a gente tinha muitos relatos desse, né. Mas agora, então, nós vamos conversar um pouquinho, né, Hélia, sobre Isso. a febre amarela. Então, eu queria começar falando, porque é que eu estou aqui, né? Eu sou médica veterinária e trabalho na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Lá eu trabalho no Departamento de Fauna, né? Que é a área que trabalha com toda essa questão dos animais silvestres, né, do estado de São Paulo. E a gente, né, nessa questão da febre amarela, a nossa interação é muito grande junto à Secretaria de Saúde do Estado e também as questões, né, que são orientadas pelo Ministério da Saúde com relação à questão de prevenção de doenças, principalmente a febre amarela, que tem o macaco, né, como uma parte do ciclo dessa doença. Então, como é que a gente vai pensar, quando a gente pensa em febre amarela, a gente tem que entender como é que a gente identifica quando uma pessoa está doente? Os sinais clínicos, né, os sintomas também são muito parecidos nos macacos, não são muito diferentes. A diferença é que o macaco não vai falar com a gente, né? A gente vai ter que perceber que ele está com um comportamento diferente. Então, o que acontece, né? É uma doença causada por um vírus, né? E ela é muito rápida, né? A evolução dela é muito rápida. Então, o que acontece? A pessoa começa a se sentir mal, começa a ter enjoo, né? Começa a ter febre, e quando está numa fase mais avançada, a pessoa começa a ficar amarelada, né? Ficar com o olho amarelo, né? Fica com as mucosas bem amarelas, a urina também começa a ficar escura, isso já quando ela já está bem mais grave, né? Bem mais adiantado. E por isso que ela chama febre amarela. Só que ela tem uma questão muito importante, né? Ela não passa de uma pessoa para outra. Então, como a gente está vivendo agora, né, a questão da pandemia de coronavírus, ela não passa, ela é uma doença que precisa que o mosquito participe dessa transmissão. Então, o mosquito pica um macaco doente ou uma pessoa doente e aí transmite, né, para outro macaco ou para outra pessoa. E por isso que ela é chamada de arbovirose, porque a arbovirose são doenças causadas por vírus que precisam necessariamente de um inseto, de um artrópode para poder realizar essa infecção, essa transmissão. Não é? Então, quando a gente teve, né, os surtos, não está mudando, viu? Você pode passar? Então, a gente tem essa doença, quando a gente começa a falar dela, tem que lembrar lá na história, lá desde o descobrimento do Brasil. É uma doença importada, ela não é uma doença que já existia aqui no nosso continente. Ela é uma doença que surge na África e ela vem para o Brasil na época do descobrimento e também na época, né, que vieram os navios trazendo escravos aqui para o nosso país e também trouxe o mosquito infectado com o vírus, né? Que foi o nosso conhecido Aedes aegypti. Então, no começo, quando ela veio para cá, né, logo no começo da colonização, ela se esparramou muito né, pela Bahia, pela Rio de Janeiro, São Paulo, e depois, né, de um tempo, ela começou a também se expandir para a região norte do estado. E por que aqui no Brasil ela teve essa condição de se estabelecer e se expandir? O nosso país é um país mega diverso, né? Nós temos aqui 118 espécies de primatas, né, que são os macacos. E esse vírus, ele
tem uma condição favorável para se estabelecer e se multiplicar na presença de macacos. Então, principalmente aqui os bugios, né, que são uma espécie que tem uma grande distribuição ao longo do nosso país, ele conseguiu se adaptar e ter uma condição muito favorável para se multiplicar. Da mesma forma, a gente tem a questão de uma variedade enorme de mosquitos que sugam sangue, são os hematófagos. Então, além do mosquito que veio, né, trouxe originalmente o vírus, que é o Aedes aegypti, nós temos várias espécies, né, principalmente dos gêneros Haemagogos e Sabetes, que são mosquitos que vivem em áreas com vegetação. Esses dois últimos gêneros, eles não vivem na cidade, eles só vivem em áreas que têm bastante vegetação, porque eles precisam dos ocos das árvores para poder colocar os seus ovos. E a preferência de alimentação deles são em espécies silvestres, principalmente em macacos. Então, a gente uniu aí nessa questão do ciclo o vírus, né, uma fonte, que são os macacos, para poder eles se multiplicarem, e os mosquitos, que são os transmissores reais dessa doença. Então, a gente teve grandes surtos no Brasil, né, na década, né, no século, né, de 1600, 1800, e que dizimou populações inteiras, né, tanto aqui em São Paulo quanto em Campinas. E por conta disso, essas informações com relação à expansão do vírus, elas foram sendo registradas, e várias ações com relação à questão de saúde pública foram sendo implementadas ao longo da história do Brasil, né? O próximo. Isso. Dentro dessa questão do ciclo, quando, né, originalmente a febre amarela se estabeleceu no nosso país, ela tinha essa característica de acontecer mais nas regiões urbanas, por conta do Aedes aegypti. A partir nos últimos 60, 70 anos, ela não tem mais essa característica. Ela começou a ter a manifestação dos casos em humanos relacionado à atividade dessas pessoas. Porque quem estava transmitindo não era mais o Aedes, e sim esses dois outros gêneros de mosquitos, o Sabetes e o Haemagogos. Principalmente em pessoas que tinham trabalho ou moravam em áreas ao redor de florestas, ou áreas que viviam populações também de macacos, principalmente de bugios. E aí começou a ter essa distinção entre esses dois ciclos, o ciclo silvestre e os ciclos urbanos. Agora, né, nos últimos anos, nesse último século, a gente só tem relato do ciclo silvestre. A gente não tem mais a participação do Aedes na transmissão, o que é uma grande vantagem, porque se a gente tivesse, nesses últimos anos, a participação do Aedes na transmissão da febre amarela, o número de casos ia ser muito maior do que foi nos últimos 2 surtos. O próximo. A expansão da febre amarela também está relacionada com a forma como que a gente ocupa os espaços, né? Porque se a gente vê, né, esses mapas são bem antigos, são bem históricos, tudo feito, né, registrado lá na mão, na planilhinha, com tudo diferente. Não tinha GPS, não tinha computador, não tinha Excel, não tinha nada disso. Então, a gente tem esses relatos e esses registros da expansão dos vírus que trouxeram para nós muita informação para que a gente pudesse fazer ações de vigilância e também de prevenção para que diminuísse o número de casos em humanos e, né, consequentemente, diminuísse o número de mortos também pela doença. Então, a gente tem toda essa questão da expansão do vírus, né, que veio lá de Mato Grosso, que veio se expandindo para Minas Gerais, Rio de Janeiro, e com um número de casos muito grande aqui no estado de São Paulo, e depois desceu para o Paraná, para Santa Catarina, né, ela tem todas essas rotas de expansão, e isso a gente consegue ter esses registros porque a gente tem a vigilância que acompanha os casos, tanto nas pessoas quanto nos macacos. O próximo. No Brasil, historicamente, né, era uma doença que era considerada que tinha um ciclo um pouco fixo, né? Ela, a cada 7,
8 anos, ela aparecia e aumentava o número de casos. Isso até 2008, por aí. Depois disso, em 2018, 2019, ela mudou um pouco a forma de aparecer, principalmente porque a questão do ciclo silvestre é que estava acontecendo, não estava mais acontecendo esse ciclo, né, urbano, e ela começou a ter um número de casos muito maior, né, que era muito comum você pensar em febre amarela na região norte, né, do país, e a partir de 1998 ela começou a ter um número de casos muito grande para a região sudeste, né, e para a região sul. E isso também porque, por relação à prevenção, algumas áreas no país não eram áreas que tinham a questão da vacina como protocolo, né? Não era áreas de vacinação, indicação de vacina para as pessoas. Então, quem tinha sido vacinado, na maioria das vezes, eram as pessoas que estavam no norte. E quem ia viajar para o norte necessariamente tinha que ter tomado a vacina para poder estar se prevenindo da doença. E nessa época, em 98 a 2003, houve uma grande expansão aqui para o sul e sudeste, exatamente porque as pessoas, né, poucas pessoas estavam com vacina dentro do tempo da sua validade. O próximo. E aqui a gente tem, né, a partir de 2014, 2019, como esse vírus dispersou, né? E isso também se dá pela grande mobilidade das pessoas, pela grande alteração no ambiente que a gente vem fazendo de uma maneira muito mais rápida e muito mais intensa, né? Transformando áreas que eram áreas com floresta, áreas com presença, né, de toda uma cadeia equilibrada dentro da questão da ecologia dessas populações de macacos, mosquitos, de predadores dos mosquitos, de predadores dos macacos. A gente foi transformando isso tudo com a modificação, né? Com a derrubada dessas áreas e transformando isso em cidades, condomínios ou plantações ou áreas de pasto para a criação de gado também. Então, todas essas transformações facilitaram a expansão do vírus. E a gente passou a ter, né, dentro dessa proposta de prevenção, a orientação para vacinação também foi se expandindo, né? Agora a gente tem praticamente o Brasil todo com indicação para a vacina contra a febre amarela, que se dá logo com 9 meses de idade e, a princípio, com apenas um reforço ou dependendo de como está sendo trabalhado pelo Ministério da Saúde, uma vacina só ao longo da vida ela é suficiente. No mapa a gente pode perceber que essas áreas mais escuras são as áreas de indicação de vacina, que foi sendo expandida conforme os casos foram aparecendo, né, ao longo do tempo. E também esses casos são, que estão os pontinhos coloridos, são casos em pessoas, né, e conforme o número de casos, a intensidade da cor. Então, a gente vê que em 2019, o número de casos que aconteceram aqui no estado de São Paulo, principalmente na região norte, aqui relacionada ali na Cantareira, na região metropolitana de São Paulo, foi muito grande e foi muito rápida a expansão da febre amarela. O próximo. A gente tem esse acompanhamento, ele é feito de uma maneira contínua e ele é feito tanto com relação aos casos humanos, como também com relação aos macacos. Por que a gente está conversando aqui, falando dos macacos? Se a gente está falando que tem que vacinar, que a gente tem que se prevenir com relação a quando vai adentrar áreas de mata, com uso de repelente, com uso de camisas de manga comprida, se prevenir de tomar picada, né? Porque o macaco, ele é muito sensível. E ele morre rapidamente. Em 4, 5 dias depois que foi picado pelo mosquito, em média, um bugio ele morre, né? E então, assim, geralmente, quando o vírus começa a ter um aumento de circulação, ele começa a aparecer macaco morto, ou macaco com alteração de comportamento, andando pelo chão, ou filhote caído. Então, começa a ter, né, esses sinais que são chamados de epizootias, né, que a gente começa a ter um aumento de relatos de animais com comportamento diferente
ou então animais mortos. E isso é muito importante, porque baseado na vigilância dos macacos, né, quando acontece morte de macacos, todo um sistema é ativado de prevenção. Então, as secretarias de saúde municipais, as secretarias de saúde estaduais, ou o Ministério da Saúde, ativa toda uma ação para poder fazer esse levantamento nessa região de como as pessoas estão com a vacina, se é necessário vacinar, se é necessário fazer todo uma intensificação na questão da saúde básica para poder estar atento a qualquer sinal clínico da doença para que essas pessoas já sejam encaminhadas para um tratamento específico, porque dor de cabeça, mal-estar e febre, quase tudo começa assim. Então, a gente tem que ter esses alertas também dentro dos postos de saúde para a atenção primária, para que isso possa ter maior efetividade e que não fique, né, um agrave a pessoa para que chegue no hospital num caso muito grave. O próximo. E como é que isso pode, né, ter relação com a Secretaria do Meio Ambiente? Quando a gente teve no último surto de febre amarela, essa questão dessa informação com relação da vigilância com macacos mortos, muita gente meio que confundiu as informações e pensava que, olha, eu tenho um macaco aqui, então é ele o responsável por ter febre amarela. E não é, a febre amarela está aí porque veio desde a época do descobrimento. Acontece que essas alterações de ambiente favorecem, de uma forma ou de outra, a multiplicação. Com as mudanças climáticas, a gente tem maior chance de ter maior multiplicação de mosquito também. Não é só lá na região que tem vegetação, mas também na cidade. Então, tudo isso colabora. E o macaco, ele é mais vítima do que a gente, porque ainda a gente não tem, né? Está em desenvolvimento, mas não tem uma vacina que a gente consiga vacinar os macacos de vida livre. Então, eles morrem, né? A gente teve toda a população de bugios, que era ali da Zona Norte, lá do Parque da Cantareira, toda a região ali, e na região metropolitana aqui de São Paulo, toda a população de bugios, eles morreram. Morreram no espaço de menos de 30 dias, mais de 700 animais morreram, né? Que era a população inteira de bugios. Então, eles não são responsáveis, eles são vítimas. E muita gente confundiu essa informação e começou a envenenar macaco, a dar pedrada em macaco, a fazer, né, fazer realmente maus tratos para esses animais. Então, é muito importante a gente entender que prestar atenção, né, em como essas populações de macacos que estão ao redor da gente, se elas estão bem, se os bichos estão saudáveis, se eles não têm ninguém que está sozinho ou que não reage a algum estímulo. Isso é muito importante. E não é que eles vão estar passando a doença para a gente. Eles não transmitem nada para a gente, né? Eles sinalizam, eles são nossos anjos da guarda. E por conta disso, quando a gente teve o surto aqui, né, em São Paulo, os parques foram fechados para diminuir também a chance das pessoas se exporem aos mosquitos infectados e também para que pessoas doentes não fossem aos parques e infectassem os mosquitos para que os mosquitos transmitissem as doenças para os macacos e também esses morressem. Então, essa ação de proteção foi muito importante. A gente ficou com os parques fechados bastante tempo. Então, é uma ação de cada um cuida do outro, né? Nós cuidamos da gente nos vacinando, cuidamos dos macacos também nos vacinando. Então, a gente tem essa preocupação no meio ambiente integrado com a Secretaria de Saúde do Estado. Fizemos vários materiais, né, com relação a essa divulgação de informação, né? Foram vários cartazes, a gente teve toda uma questão dentro das mídias sociais e a gente fez um álbum também, um álbum de figurinha, que traz as informações principais com relação às espécies que ocorrem no estado de São Paulo, né? E também tem toda essa questão da interação com relação à febre amarela e esse QR Code, ele traz, você pode baixar, né? Ele está disponível, gratuito, no site da Secretaria e a gente tem alguns exemplares que foram impressos, que também no final, né, das atividades, eles poderão ser disponibilizados para os centros de mídias. Aqui está aqui. E aqui a gente tem um exemplar impresso, ó, um álbum de figurinhas, que eu me apaixonei, Elia, por esse álbum. Olha lá, ó. Tem as informações e tem o lugar onde a gente cola as figurinhas. E a gente tem as figurinhas aqui, separado também, né, que a gente coloca lá no local correto. Apaixonante esse material. No final eu conto essa história aí, que vai ter algum material aí disponibilizado pra gente, tá, pessoal?
Isso. A próxima, por favor, próximo slide. Então, e com tudo isso que a gente está sabendo, né, que é importante vigiar, controlar, tá atento com o macaco que está doente, porque ele sempre morre primeiro. Então, se o macaco doente já dá um alerta para poder você procurar outros casos ou procurar pessoas que possam estar com sintomas leves da doença. Então, é muito importante essa questão da vigilância, né? E o que é muito importante? É tomar vacina, né? É uma doença que tem vacina, a vacina é super comprovada a sua eficácia, ela tem uma segurança muito grande e ela dá uma proteção altíssima. Então, não tem por que se expor e correr o risco de ficar doente com uma doença que pode matar. Então, como a gente se previne? A gente se previne estando atento, né, vigiando, informando a Secretaria de Saúde caso aconteça de encontrar um macaco morto, tomando a vacina, né, e também trazendo essa conversa para as pessoas, né? Falando a respeito de febre amarela com as informações corretas, não dando força para informações que não estejam com os dados corretos, né? E uma das formas que a gente tem para poder fazer essa vigilância vai ser apresentada agora com a doutora Márcia, que vai falar sobre um sistema que é um instrumento para a gente poder fazer essa vigilância. E essa vigilância de uma forma participativa, né? Todo mundo pode fazer. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Márcia, que ela vai continuar falando para vocês de como vai ser fácil e divertido fazer esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com a Secretaria de Saúde, para a gente estar fazendo esse acompanhamento para ter um alerta rápido, caso a gente tenha outros casos de febre amarela. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada, Hélia. Super, né, interessante, gente, essa relação, né, da saúde humana com a questão ambiental, com a questão do desenvolvimento, planejamento territorial, enfim. Como eu tinha me apresentado, eu sou Márcia, sou pesquisadora da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a gente também tem Fiocruz em diversos estados do Brasil. Nós somos uma instituição muito antiga, né, temos 122 anos, e trabalhamos com muitas questões das doenças, né, parasitárias e todas essas questões importantes de saúde, mas também pensando sempre nas questões que relacionam o viver das pessoas e a qualidade de vida. E pensando nessa questão que hoje está tão próxima da gente, né, eu acho que o coronavírus nos trouxe a importância do nosso relacionamento, do relacionamento da saúde humana com a saúde dos animais silvestres, né, e também com a saúde dos animais, né, de criação, dos animais domésticos, né. Nós estamos todos, né, dentro desse grande planeta e compartilhamos de diversos agentes infecciosos que podem ou não, né, se tornar ou provocar doenças, e essas doenças são as doenças que a gente chama de zoonoses. Nós estamos muito atentos com isso, né, já há bastante tempo, e para tentar suprir, para tentar auxiliar esse grande desafio que é monitorar, fazer a vigilância da saúde nos animais e nas pessoas antes que as pessoas morram, antes, né, que a gente tenha aí surtos importantes e epidemias importantes, nós desenvolvemos o CIGEL. Pode passar, por favor, os slides? Então, o CIGEL é o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, desenvolvido pela nossa equipe na Fiocruz e que tem como objetivo monitorar, né, as zoonoses, monitorar os agentes infecciosos que provocam as zoonoses que circulam em animais silvestres, domésticos e humanos. Por que isso e como é que isso é feito? Pode passar, por favor. É um grande desafio trabalhar com essa vigilância e monitoramento num país como o Brasil. O Brasil é enorme, com ecossistemas muito diferentes, uma riqueza enorme de macacos, como a Hélia colocou, né, relacionados especificamente à febre amarela, mas tantas outras doenças. E o pessoal da saúde, do ambiente, ninguém está o tempo inteiro em todos esses lugares, nos recantos mais longínquos e isolados desse país. Mas as pessoas estão. Então, a gente acreditando que qualquer pessoa
no Brasil, ainda que de baixa escolaridade, ainda que muitos jovens podem, com o celular na mão, e aí a tecnologia vem ajudar a gente de uma maneira muito importante, fazer o registro de um animal vivo, morto ou doente. Hoje, com o celular, né, e o GPS do celular, essa informação ela é georreferenciada, ou seja, o celular ele vai trazer, ele vai colher as coordenadas geográficas, portanto, o lugar exato onde aquele animal está. As pessoas também podem fazer esse registro pela web, mas o celular é muito mais fácil. E cada um desses registros vão gerar um ponto no mapa. Esses pontos, eles são avaliados, e alguns deles são avaliados, né, automaticamente por critérios, e é muito legal a gente pensar, né, que esse sistema, na verdade, ele é desenvolvido por um grupo de pessoas, de cientistas da computação, que fazem toda essa parte tecnológica, junto com veterinários, junto com biólogos, porque é justamente esse grupo multiprofissional que é a forma da gente trabalhar, e vai ser a forma de trabalhar no futuro, né, com essas coisas tão complexas quanto são a emergência das doenças. Então, a gente conhece, reconhece algumas condições desses animais que vão gerar alerta. Então, hoje, para a febre amarela, qualquer macaco morto ou doente, que qualquer pessoa no Brasil coloque um registro, ele vai gerar automaticamente um e-mail com um alerta, e esse e-mail vai seguir em tempo real e simultaneamente para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde do Estado e para a Secretaria do município. Por que é tão importante essa rapidez da distribuição desse e-mail? Ora, porque a vigilância ela tem que ir lá olhar esse macaco que morreu, né? E ela tem que ir rápido, porque se esse macaco ele entra em decomposição, o vírus que está ali, ele vai se perder, ele vai se decompor, e a gente não vai conseguir mais saber do que aquele macaco morreu, ou qualquer outro bicho morreu. Se a gente não tiver um bom diagnóstico, se a gente não tiver certeza, né, de que aquele animal morreu de febre amarela, vai ser impossível pegar essa informação e correlacionar essa informação com um enorme conjunto de dados que hoje a gente trabalha, dados de clima, de uso do território, né, vários dados socioambientais para tentar entender quais são os fatores que juntos promovem a ocorrência de febre amarela em diversos lugares no Brasil. Então, isso é um grande desafio e por isso nós trabalhamos com modelos bastante importantes, potentes, né, computacionais, e aí tem aí um universo incrível e muito bacana para os jovens que queiram se aprofundar e ganhar essa especialidade. Isso é realmente uma questão do futuro. E a gente também precisa de muita gente boa nos laboratórios, né? Mas, como eu falei, essa informação, o material que sai do campo e chega até o laboratório, ele é fundamental. Por isso que as equipes de campo têm que estar bem formadas e a sociedade é fundamental nesse processo, porque é ela que vai avisar rapidamente um encontro de um animal morto, doente, mas a gente também precisa do animal vivo. A gente precisa saber onde esses animais estão, né, sadios e entender que fatores naquele ambiente, né, promovem que os animais estejam sadios em um e doentes no outro. Pode passar. O Sigel, portanto, né, é uma ferramenta digital muito fácil, ele está disponível, é gratuito, está disponível na Google Play, na Apple Store para quem tem iPhone, e ele funciona mesmo offline. Por quê? Porque muitas vezes a gente está no campo e lá não tem rede de internet, né? Mas a pessoa tiver com o GPS ligado do seu celular, como eu falei, ele vai pegar as coordenadas geográficas e todo o processo de informação dentro do sistema, ele vai ficar armazenado ali. Quando a pessoa entrar numa área que tiver internet, simplesmente esse dado segue, né? A pessoa envia e segue para a nossa base de dados. Pode passar. Qualquer pessoa, então, pode colaborar, né? Ele é muito simples quando a gente entra, né? Existe lá os seus registros ficam lá armazenados para você ver todos os registros que você fez. Tem um mapa que, se você clicar em cima dele,
você vai carregar todos os mapas, todos os registros do Brasil, então a gente consegue observar o que está acontecendo. Uma ferramenta Fale Conosco, onde se cada um tiver dúvida, pode nos mandar sugestão, críticas, dúvidas, e claro que as pessoas precisam fazer o seu cadastro para, né, ser um voluntário e um colaborador do Sigel. A gente sempre pede que a pessoa coloque o e-mail, isso é importante, porque é uma forma da gente sempre ter contato com as pessoas. Ora, entrou no Sigel, tira uma fotografia do animal. Se o animal estiver morto ou doente, né, a gente sempre fala, nunca põe a mão nesse animal. Coloque no Sigel ou procure, né, e procure também alguém da área da saúde, do ambiente, o guarda-parque, se você estiver dentro de uma unidade de conservação, avise, mas não põe a mão. Por quê? A gente não sabe o que aquele animal morreu. Se for de febre amarela, ele não vai infectar você, porque ele precisa do mosquito. Mas ele pode ter morrido de alguma outra coisa que a gente não sabe. Então, né, sempre a precaução é a melhor atitude que a gente pode ter. Mas, se ele tiver morto ou doente, a gente pode tirar várias fotos, isso para a gente é muito importante. É importante colocar uma escala, põe uma caneta, um canivete, alguma coisa próxima que nos dê noção do tamanho desse animal, né? Então, tira a foto do animal inteiro, a foto da cabeça, de lado, de perfil, a mãozinha, né? E essas informações todas vão nos ajudar a identificar que espécie, que animal aquele, e nos trazer informações para a gente poder imaginar, pensar, investigar de que aquele animal morreu. Pode passar o próximo. Então, vejam, a gente tem um conjunto de informações do animal. O sistema vai fazendo você caminhar automaticamente. Então, você vai preencher que tipo de animal que você viu, se você tem certeza que esse animal é daquele tipo, quantos animais você está vendo, se ele está morto, se ele está vivo, se ele estiver vivo, se ele está normal, se ele está estranho, se ele está doente, se ele estiver morto, né? Se você consegue saber do que ele morreu, se ele foi atropelado, né, ou ele morreu afogado dentro de um rio. É comum macacos de febre amarela morrerem perto do corpo d'água, porque eles ficam com febre como a gente, e eles vão buscar água para beber, uma forma de, né, buscar algum tipo de conforto. Né? Então, sempre, às vezes, quando a gente já encontra um macaco perto de um riacho, uma coisa ali, a gente já tem uma suspeita grande também de febre amarela. Veja como é que essas informações todas são muito importantes, né? A gente tem um conjunto de informações que são obrigatórias, mas depois que essas informações obrigatórias são preenchidas, a gente pergunta e sempre quer que as pessoas, os nossos colaboradores, nos ajudem a dar mais detalhes sobre aquele animal. Então, se a pessoa souber a espécie, ela vai poder informar a espécie, ela vai poder dizer que tipo de animal, o nome vulgar daquele animal, se ela consegue reconhecer o sexo, se aquele animal jovem, um adulto, né, ou um animal, né, um bebezinho. Então, assim, essas informações todas nós vamos escolhendo. E a gente também pergunta, você observa alguma normalidade? Tem uma ferida? Né? Tem uma fratura? Ele está sangrando no nariz? Essas informações todas fazem com que os algoritmos que geram esses alertas automáticos sejam cada vez melhores. Né? Por isso, a informação de todo mundo ela é muito preciosa. Né? Eu sempre digo que essas pessoas, a gente pode ter um sistema muito legal e esse sistema é muito interessante e a gente melhora ele a cada dia com a ajuda de todos que colaboram conosco. Mas, se a informação não sair da ponta, não adianta, né, ter um sistema. E o que a gente quer é a qualidade de dados. Né? Isso é bastante importante. Então, podem voltar para o slide, por favor? A gente tem, então, nessa tela do meio, o georreferenciamento. Observem que a gente tem a latitude, a longitude e o erro. Né? Então, se aquele erro for grande, tem lá uma tecla que a gente pode melhorar a condição e ter aí mais informação e uma precisão maior, né, do dado que está colocando. A gente pode colocar a localização pelo mapa, ou a gente pode até escrever o lugar onde a gente está. Se a gente não tiver o GPS, estiver perto de uma caverna, ou o teto, né, o céu estiver muito encoberto de nuvens. E
um terceiro bloco de informação, que é o terceiro bloco sobre o lugar onde aquela observação está sendo feita. Então, a gente está dentro de um parque, numa área natural, numa área urbana, né, perto da casa das pessoas. Essa informação é muito importante, porque ela vai gerar urgência da equipe de saúde, que vai ter que se mobilizar para ir ver, investigar o que está acontecendo ali, né? Então, a gente tem, se houve um impacto naquela região, um incêndio, um desmatamento, uma inundação, se a gente está perto de uma represa, se a gente está perto de uma área de agricultura, dentro de um centro urbano, esse conjunto de informações é ela que nos vai apoiar toda decisão adiante, né, que se segue a partir dos dados que cada um colabora no Sigel. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, todos os dados, os registros estão no mapa, é só clicar no mapa e navegar. Clicar no ícone, ver a fotografia, a data e ver onde os animais estão, né, e os nossos colaboradores. Ora, terminei o meu registro, eles estão todos disponíveis para mim no meu celular. Entrei numa área que tem rede de internet, eu vou encaminhar esse registro, então, para o sistema e vou ficar com os meus ali, mas, a partir de agora, a gente não mexe mais nos registros que foram enviados. Podem passar. Na web, é muito fácil entrar e navegar e buscar, né, outras informações no Sigel, né, e aí numa tela maior, entrar no mapa e ver tudo isso. É só acessar lá, né, o nosso site, o biodiversidade.cis.fiocruz.br, que é o site do Centro de Informação em Saúde Silvestre, e também entrar por esse QR Code. Pode passar. Dentro do CIS, ali no nosso site, existem várias informações, materiais, tem jogos digitais, né, materiais para a gente trabalhar, informações, boletins, um Fale Conosco também, né, para poder acolher aí a pergunta das pessoas. É assim que funciona o nosso fluxo de informação de vigilância e saúde, automatizado. Entrou o registro no celular, automaticamente ele identifica, no caso da febre amarela, macaco morto doente, gera o e-mail, e o e-mail é disparado. Então, fazendo com que tudo ande muito rápido e a gente consiga a melhor informação possível daquele animal que morreu. Pode passar. E no sistema é assim que a gente vê, né? A gente vai ver a fotografia do animal morto, no Google Maps, exatamente onde ele está. Então, quem vai para o campo não precisa ficar procurando um animal a partir de que está na rua tal, ou na fazenda do seu fulano e fica perdido, né? E tem acesso a todos os dados que os colaboradores colocam, né? E isso acesso para o pessoal da saúde, e isso mobiliza muito, né, todas as nossas práticas. Pode passar, por favor? O que a gente faz com esses dados, né? Isso é importante. Não é só um sistema que o dado entra e fica por ali, né? Numa fotografia de um animal bacana. A gente também quer uma fotografia do animal bacana, para a gente também é muito importante. Mas todos esses dados hoje geram e apoiam o quê? A construção de modelos. Esses modelos, os dados que foram positivos, nos ajudam a estabelecer o quê? Estratégias para que as pessoas não morram mais de febre amarela. Então, lá no nosso cantinho direito, a gente tem, em outubro de 2020, vários macacos que morreram em Goiânia com febre amarela. E o que nós fizemos? Nós utilizamos esses modelos que trazem os municípios pintados de vermelho, que são aqueles que têm a maior favorabilidade, ou seja, elementos que favorecem a ocorrência da febre amarela. Colocamos um polígono de 200 quilômetros em volta de Goiânia, né? Porque a gente hoje sabe que a febre amarela anda cerca de 30 dias, 100 quilômetros, então a gente fez aí um polígono, um raio de 200 quilômetros, de modo que todo o pessoal da saúde foi fazer vigilância. Trabalhamos com os corredores de transmissão, que foi uma metodologia desenvolvida por São Paulo, né, pela SUSEM de São Paulo, e essas metodologias hoje se convergiram. Nós estamos trabalhando com elas todas juntas, levando essa experiência para todo o Brasil e vacinando as pessoas com calma, né, de modo que ninguém precise morrer de febre amarela,
se a gente sabe que ela chega num determinado lugar, 30 dias, 60 dias, né, a gente tem tempo para que as secretarias se organizem, as pessoas possam ir no posto de saúde, se vacinarem com toda calma e com toda tranquilidade. Fato é que, desde 2019 para cá, a febre amarela continua matando milhares de macacos no Brasil e a gente tem tido uma redução de 99% das mortes das pessoas. E isso tudo é fruto desse esforço conjunto que as pessoas, né, são os elementos fundamentais desse processo. Pode passar, por favor? Os dados do CIGEL servem para muitas outras coisas também. Aqui a gente tem uma unidade de conservação, o Parque Nacional no Rio de Janeiro, onde os gestores usam, né, o chefe do parque usa lá, né, os registros que as pessoas que visitam o parque, que vão andar no parque, colocam dos animais que eles veem, e ele usa isso para trabalhar a questão das trilhas. Em 2017, a gente estava preocupadíssimo aqui no Rio com o impacto do vírus nos muriquis, que também tem em São Paulo, que são os nossos maiores macacos e que são ameaçados de extinção. E esses macacos, nesse parque, vivem num lugar de difícil acesso, e só os escaladores conseguem chegar ali, e a gente teve um grupo de escaladores, né, mandando informação para a gente o tempo inteiro, assim, não, olha, ok, essa população não foi afetada por febre amarela. Então, veja como é que a informação, por si só, serve a múltiplos usos, né? E isso é muito legal. Pode passar. Sempre das nossas perguntas era, será que o sistema funciona em todo lugar? E eu testei lá na Antártica, né? Porque a gente está lá trabalhando justamente vendo quais são os agentes infecciosos que estão na Antártica, que com as mudanças climáticas podem chegar no Brasil. Então, a gente já está trabalhando, né, com a prevenção muito lá na frente, é isso que a gente quer. E funcionou bacana na Antártica e nós ficamos muito felizes com isso. Pode passar. No fim de cada ano, a gente faz, é uma maneira da gente agradecer as pessoas, né? A gente reúne os nossos maiores colaboradores em todo o Brasil, em diversas categorias. São os voluntários, são as unidades de saúde, os parques, né, as mulheres, e a gente gostaria muito de fazer um convite a vocês aqui, né, da Rede de Ensino de São Paulo, para inaugurar aí, né, projetos de pesquisa dentro das escolas de vocês, utilizando o CIGEL. Quem sabe a gente não tem aí, né, uma categoria nova para estudantes, e eu acho que isso seria sensacional. Pode passar? Existem diversas informações, como eu falei, né? Aqui estão todos os nossos contatos, e a gente gostaria de aproveitar, né, e desafiar vocês aí, né? Junte aí uma turma, monitore uma área perto da sua escola, um sítio, né, ou perto da sua casa, seja um multiplicador do uso do CIGEL, aonde você estiver, né? Claro que a gente não vê animais todo o tempo, mas guarda ele é bastante leve, deixa ele no seu celular e não perca a oportunidade de nos mandar um registro, ainda que pensando, né? Ah, mas é só um registro, né? Não tem significado nenhum. Não é verdade isso. Às vezes, aquele registro é o que faltava para a gente poder entender algum processo. Às vezes, aquele registro é o primeiro que a gente vai poder observar a ocorrência de um vírus novo, de alguma coisa nova em algum lugar que a gente não conhece, ou a ocorrência de um vírus que a gente já conhece, mas ele não estava ali, e, portanto, aquele único registro pode salvar milhares de vidas e pode fazer com que a gente entenda cada vez mais esse processo. Eu torço para receber muitos registros de vocês de São Paulo, torço para que vocês façam projetos muito legais e que a gente possa estreitar essa parceria aí com as escolas e que vocês multipliquem e nos ajudem aí com essas mudanças, né, que a gente vem observando em todo o mundo, com a degradação ambiental tão importante que vem aproximando as pessoas dos ciclos naturais das doenças, que não deveria ser assim e que, obviamente, existem muitas outras maneiras de desenvolver e de ter qualidade de vida sem precisar, né, destruir tudo a natureza da qual nós somos extremamente dependentes, claro, né? Eu acho que a gente ganha aí uns minutos para a interação de vocês,
para as perguntas e eu estou aqui à disposição e agradeço aí a Secretaria essa oportunidade de estar aqui, né, difundindo o Sigel para uma galera nova que vai fazer muita diferença na nossa vida. Muito obrigada. Muito boa essa conversa de hoje, não é, pessoal? Bastante informação, hein? Eu queria dizer que lá no começo nós fizemos uma interação e às vezes as respostas demoram a chegar. Eu falei da questão dos macacos, né? Que a população exterminava os macacos achando que eles eram culpados. E a Tatiana, ela tinha respondido que isso aconteceu em 2018, que os macacos foram considerados culpados, né? Demorou um pouco para chegar, mas chegou e eu faço questão de ler, viu, Tatiana? Parabéns. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da vacinação de febre amarela, né? Hélia, você ou a Márcia, não sei quem gostaria de falar um pouco sobre a importância dessa vacinação. A doutora Márcia, porque ela trabalha na Fiocruz, né? Onde a vacina é produzida também, né? Ok, doutora, poderia falar para a gente um pouquinho dessa importância? Então, essa vacina, né, é uma vacina já desenvolvida, né, há muito tempo, ela é de 1937. É uma vacina super segura, né? O Brasil, a Fiocruz, produz 90% da vacina de febre amarela do mundo todo, né? E isso é muito interessante, porque como ela é uma vacina muito barata, né, poucos são os países e as empresas que se interessam em produzir, né? E, obviamente, também a febre amarela, ela é muito importante na América do Sul e na África, né? Mas a gente sempre também tem uma questão muito importante, ela pode ter uma transmissão alta na Ásia, e essa turma na Ásia não está vacinada, por exemplo. Então, hoje, as nossas vacinas são exportadas para a África, a gente, né, junto com um outro instituto da Índia, que produz pouco, mas também produz vacinas de febre amarela. O que é importante da vacina da febre amarela? Hoje, o Brasil, né, depois que esses surtos, como a Hélia mostrou no mapa, eles vêm caminhando para a região mais populosa do Brasil, que é sudeste, sul do Brasil, e ele deixou de estar só, né, na Amazônia, onde ele esteve lá durante pelo menos um pouco mais de 100 anos, o Brasil começou a vacinar todo mundo. Então, hoje é uma vacina de febre amarela indicada para toda a população brasileira. Até porque a gente se mexe, né? Não é só, por exemplo, o Nordeste do Brasil, a gente tem ambientes que são pouco favoráveis à manutenção da febre amarela naquele lugar. Mesmo assim, a gente tem alguns ambientes que são favoráveis. E a gente sabe que as pessoas saem do Nordeste para passar férias, né, no Pantanal, enfim, as pessoas se mexem no Brasil. A gente tem alguns casos que justamente de pessoas que foram visitar as outras em algum outro estado, né, sem vacina, e aí acabam adoecendo e até morrendo de febre amarela. Então, não tem por que não se vacinar de febre amarela. O Brasil hoje indica uma dose de febre amarela, como, né, se indica aí a Organização Mundial de Saúde. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. Às vezes, uma coisa importante que a gente não, né, às vezes não sabe, tem postos, quando assim, a gente não tem um surto acontecendo, né, e todo mundo buscando vacina de febre amarela, alguns postos de saúde, às vezes, determinam dias para vacinação, né, de febre amarela. E é importante que, né, se eu quero me vacinar, eu vou lá saber quais são os dias que aquela vacina está disponível naquele posto. Por que isso acontece? Porque cada vidrinho da vacina tem 10 doses de vacina. Quando a gente abre um vidro, aquela vacina que está ali dura 6 horas. Depois de 6 horas, a vacina vai para o lixo. Então, né, a ideia das pessoas, né, fazerem o dia da vacinação é para abrir um frasco de vacina e vacinar 10 pessoas e a gente não jogar vacina fora, né? Isso é uma questão super importante, e é importante que as pessoas entendam, porque às vezes as pessoas, mas eu vou chegar lá hoje e não tem vacina para mim? Não, tem sim, mas a gente não precisa desperdiçar vacina. Muito obrigada, doutora Márcia. E olha quanta informação legal, né? Bom,
eu queria mostrar para vocês um material da Fiocruz, olha, biodiversidade faz bem à saúde. Material riquíssimo também me apaixonei por ele. Ele tem várias informações, ó. Doutora Márcia, a gente consegue esse material online? Isso, ele está disponível no site que eu coloquei, a gente, né, divulgou aí na trilha, tem lá aquele QR Code. A gente pode baixar em PDF, né? E a ideia desse guia é justamente mostrar para as pessoas que existem coisas que a gente pode fazer na nossa casa, atitudes que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida em diversos lugares do Brasil. Então, esse guia ele foi construído a partir de experiências de trabalho de campo no Brasil todo, com a vida das pessoas, com o relato delas, com a história de cada uma dessas pessoas. Então, a gente sempre vai ter várias partes do guia, que é cuidando das pessoas, cuidando do alimento, cuidando da biodiversidade, né? Cuidando dos nossos animais. E aí a gente vai ter um cenário que a forma de usar aquele espaço, ele promove a ocorrência, né, de doenças. A gente tem um outro cenário manejado, né, que vai prevenir a doença, uma outra parte explicando por que isso acontece. Por que se eu manejar, eu quebro o ciclo de transmissão e eu vou prevenir doenças, evitar doenças. Uma parte faça isso que vai dar certo, e uma parte lá, um quiz para a gente poder se identificar. Estou fazendo certo, estou fazendo errado, se eu estiver fazendo não tão certo, eu olho para ver como é que eu posso melhorar, né? E no fim de tudo, a gente tem o Saiba Mais. O que é esse Saiba Mais? É uma explicação simplificada, mas dentro de todo o contexto científico, explicando o que é aquela doença, quem são os hospedeiros, quem são os vetores, quem é o micro-organismo, né, que vai promover aquela doença. E tem vídeos ali que explicam, tem várias coisas bacanas. Então, tem impresso e também tem em PDF para todo mundo baixar. Muito obrigada. E a gente tem ainda também, né, o guia, ó, né? Tem um guia Sigel, né, que está lá, ó, que é facinho. Ficou com dúvida? Entra lá, comunidade de aprendizagem, entra no guia e está tudo explicadinho aqui como navegar. Apesar de que essa moçada nova navega aí sem problema nenhum. Com certeza. O guia está aqui na minha mão, ó. Eu esqueci de mostrar esse guia aqui. Legal. Eu tinha falado lá no começo, né, desse material, desse álbum de figurinhas, e eu queria informar para vocês que ao final das 4 trilhas, nós vamos sortear, né, o álbum de figurinhas Primatas Paulistas, da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, para as escolas. Então, assistam todas as trilhas e a gente vai informando como é que a gente vai fazer esse sorteio. Olha, bem legal esse material, bem legal a aula de hoje. Vocês tiveram aí um desafio que a doutora Márcia deixou para vocês serem o cientista cidadão, né? Como foi colocado ali no PPT. Então, converse com o seu professor, com a sua professora, reúna aí uma turminha, né? E junto com o professor, com a professora, quem sabe não dá para fazer esse trabalho. Vai ser bem legal, viu, gente? Bom, vamos deixando vocês por aqui e até a próxima. Tchau. Registrando a bicharada aí em volta da casa de vocês.